o resistor ele é utilizado para reduzir passagem de corrente elétrica. Ele também pode ser utilizado para reduzir ou dividir a queda de o que é um resistor. Ele nada mais é do que um componente, o quê? Eletrônico, que oferece, então se ele é um resistor, ele resiste a alguma coisa. Então, o que oferece? Resistência aqui à passagem de corrente elétrica. Então, por definição, a gente pode utilizar que o resistor é isso. Então, ele é um componente eletrônico que oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Agora, no que você vai utilizar resistor? Em questão de projetos eletrônicos, eu diria até que não tem uma placa sequer que não tenha algum tipo de resistor. Então, ele é muito utilizado e ele pode ser utilizado para diversas funções. Entre elas, o resistor ele é utilizado para reduzir passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece? Às vezes você vai ter algum CI, ou se não, por exemplo, um LED, e ali ele tem um certo limite de corrente que ele pode suportar. Então, o que você faz? Você utiliza exatamente um resistor para diminuir essa intensidade dessa corrente. Além disso, ele também pode ser utilizado para reduzir ou dividir a queda de tensão em partes do circuito. Então, pensando num circuito eletrônico, o que pode acontecer também? Às vezes você tem determinada entrada ali, por exemplo, de 12, 9 volts, e ali você também consegue utilizar um resistor para diminuir essa tensão. Ele não é muito indicado, dependendo da situação que você for utilizar, mas ele sim pode ser utilizado como um divisor de tensão. Então, ele acaba tendo, por ele ter essa resistência e utilizando a lei de Ohm, que a gente vai falar em outra live, ele acaba, então, reduzindo a tensão, porque a tensão de entrada acaba perdendo, tem uma certa tensão sobre ele ali, e o que sobra dele você pode utilizar para outros fins dentro do seu circuito. Além disso, uma outra definição também de resistor pode ser que ele é utilizado para converter energia elétrica em calor. Isso também é uma outra forma de você encontrar também a definição dele. E aí, o que acontece? Nessa operação dele, seja aí você utilizar ele para diminuir uma determinada corrente ou para utilizar como divisor de tensão, ele acaba de fato sim gerando calor. Então, muitas das vezes você vai ter que ver qual que é a potência ali do seu circuito e utilizar um resistor equivalente a ele. Por quê? Se você usar às vezes um resistor muito pequeno, que aí o tamanho dele vai estar associado à potência que ele suporta, então, às vezes, você utilizar um resistor muito pequeno e se for uma potência muito grande, você pode danificar esse seu resistor. Então, nesse processo dele, ele acaba, assim, de fato, gerando calor. Mas, muitas das vezes, isso, se você tiver projetado ele para trabalhar abaixo do limite, que aí até mesmo no limite ele acaba gerando uma certa quantidade de calor e pode danificar do mesmo jeito. Mas então, se você projetar o seu dispositivo para trabalhar com um limite bem abaixo do que ele suporta, ele acaba gerando ali algum calor, mas é quase que imperceptível e não significa nada do seu dispositivo. E aí, o que acontece? Nesse caso, nesse processo dele gerar calor, isso, por exemplo, ele pode ser desejável, então pode ser que você tenha alguma situação que você queira de fato que ele gere calor, então por isso que você vai usar um resistor, ou também ele pode não ser desejado. Então, às vezes, dependendo do dispositivo que você tiver, você não quer que ele fique superaquecendo. Um exemplo aqui que a gente tem, no caso de uma situação em que você queira que ele gere calor, a gente tem o próprio chuveiro. Ali não é um resistor que muitas das vezes a gente está acostumado a utilizar em dispositivo eletrônico, mas ele, querendo ou não, ele é uma resistência. Então, ali, conforme passa a corrente por ela, ele vai aquecer aquela resistência que a gente utiliza, nesse caso, para aquecer a água. Então, isso é um exemplo do que um resistor, que aí o propósito dele, de fato, é aquecer. Mas, em eletrônica, dispositivos eletrônicos em geral, você não quer que ele faça isso. Então, você sempre vai dimensionar o seu resistor para que ele não se sobreaqueça, porque ele acaba entrando num efeito cascata, que conforme vai aumentando essa temperatura dele, ele acaba se danificando. Aqui, então, no caso do resistor, a grandeza física que é utilizada nele, que a gente tem aqui, é a resistência elétrica. Num resistor, você sempre vai medir essa resistência elétrica dele. E aí, qual que é a unidade de medida? É ohm. E aí, para simplificar, ao invés de você sempre escrever isso daqui, por mais que sejam apenas 3 letras, mas para simplificar o símbolo dele
é da letra grega ômega. Então, você vai ter ali um resistor que o valor dele, então, ele sempre vai ser uma resistência elétrica e o valor dele sempre vai estar em ohms. Então, pode ser ali 1 kΩ, 2 kΩ, entendeu? 100K e assim vai. Mas aí, o valor dele sempre vai ser em ohms e você pode representar através da letra ômega.